Você já imaginou ser forçada a se casar com um homem que nunca sequer segurou a mão de uma mulher? E se esse homem, apesar de poderoso e temido, escondesse um segredo mais profundo que o luxo ao seu redor? Essa é a história de Clara, uma jovem doce e inocente, obrigada a se casar com um milionário solitário e misterioso, que jamais havia tocado uma mulher em sua vida. Mas o que começa como um acordo frio e silencioso se transforma numa paixão contida, dolorosa e impossível de parar. Prepare-se, porque essa história vai te fazer chorar, suspirar e acreditar que até os corações mais fechados podem ser quebrados com amor. Comente, o amor transforma tudo, se você acredita que ninguém é impossível de amar. Curta agora mesmo se você quer mais histórias intensas como essa. Compartilhe com alguém que precisa acreditar de novo no amor verdadeiro. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante. O sol da manhã filtrava através das cortinas desbotadas quando Clara ouviu as batidas insistentes na porta de madeira. O som ecoava pela pequena casa como martelos contra seu peito, cada pancada mais urgente que a anterior. Ela secou as mãos no avental surrado e correu até a entrada, o coração disparando sem razão aparente. Do outro lado da porta, um homem de terno impecável aguardava com uma pasta de couro nas mãos. Seus sapatos reluziam mesmo sob a poeira da estrada de terra que levava à vila. O contraste com a simplicidade ao redor era gritante, como se um pedaço da cidade grande tivesse se materializado ali, fora de lugar e intimidador. Senhorita Clara Mendes? A voz do homem era firme, profissional, mas carregava um peso que ela não conseguia decifrar. Sou eu, respondeu com a voz trêmula, as mãos instintivamente alisando o vestido simples de algodão que usava. O tecido estava macio pelo uso, mas limpo e cuidadosamente passado. Era tudo o que tinha de melhor. Meu nome é Dr. Henrique Andrade, advogado do escritório Andrade em Associados. Preciso falar com a senhorita sobre um assunto de extrema importância. Ele fez uma pausa, os olhos percorrendo o interior humilde da casa. Posso entrar? Clara hesitou. Através da porta entreaberta do quarto, podia ouvir a respiração pesada do pai. Ele dormitava entre um acesso de tosse e outro, o peito subindo e descendo com dificuldade. A medicina que o médico havia receitado custava mais do que ganhavam em um mês, vendendo ovos e verduras na feira. Claro, murmurou, abrindo a porta completamente. O advogado entrou com passos medidos, seus olhos registrando cada detalhe. As paredes simples, os móveis antigos, mas bem cuidados, o cheiro de caldo de galinha que vinha da cozinha. Clara o conduziu até a pequena mesa da sala, onde costumava fazer os trabalhos de costura que complementavam a renda familiar. Senhorita Clara, começou ele, abrindo a pasta e retirando um envelope lacrado. Seu pai, Sr. Antônio Mendes, assinou um documento há alguns anos. Um acordo que, infelizmente, chegou o momento de ser cumprido. As palavras dele pareciam vir de muito longe. Clara sentiu as palmas das mãos ficarem úmidas de suor enquanto observava o envelope ser colocado sobre a mesa. O papel era grosso, caro, com um brasão dourado no canto superior. Que tipo de acordo? A pergunta saiu como um sussurro. O advogado a estudou por um momento, como se avaliasse sua capacidade de suportar o que estava prestes a revelar. Um acordo matrimonial, senhorita. Seu pai contraiu uma dívida considerável com a família Fontes para custear o tratamento de sua mãe, que infelizmente não resistiu ao câncer. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. As lembranças da mãe internada, dos remédios caros, das consultas com especialistas na capital. Tudo isso tinha um preço que ela nunca havia questionado. Apenas agradecera a Deus por terem conseguido tentar tudo,
Como garantia do empréstimo, continuou o advogado, seu pai ofereceu sua mão em casamento ao herdeiro único da família Fontes, senhor Caio Fontes. Isso é impossível, Clara balbuciou, levando as mãos ao peito. Papai ele nunca me disse nada sobre isso. Ele esperava conseguir quitar a dívida antes que o acordo precisasse ser honrado. Infelizmente, com a piora de sua saúde, o homem fez uma pausa respeitosa. A família Fontes decidiu executar o acordo. Clara sentiu lágrimas quentes escorrerem pelas bochechas. Mas eu nunca nem beijei alguém. Não sei nada sobre ser esposa de ninguém, muito menos de um homem rico. Para sua surpresa, uma expressão quase gentil cruzou o rosto do advogado. Senhorita Clara, há algo que devo lhe revelar sobre o Sr. Caio Fontes. Ele também nunca teve qualquer experiência romântica com uma mulher. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de incredulidade. Clara piscou várias vezes, tentando processar a informação. Como assim? O Sr. Caio é um homem reservado, solitário por natureza. Dedicou toda a sua vida aos negócios da família. Nunca demonstrou interesse por relacionamentos. O advogado baixou a voz, como se compartilhasse um segredo. Seus próprios funcionários comentam que ele nunca sequer apertou a mão de uma mulher por mais tempo que o estritamente necessário. Clara cobriu o rosto com as mãos. A situação era surreal. Duas pessoas completamente inexperientes sendo forçadas a se unir por causa de um papel assinado em um momento de desespero. Eu tenho escolha? Perguntou, já conhecendo a resposta. Se a senhorita recusar, a dívida será cobrada integralmente. Isso significaria a perda desta casa e... Ele olhou na direção do quarto onde o pai descansava. A interrupção do tratamento de seu pai. Através da janela, Clara podia ver as galinhas ciscando no quintal, alheias ao drama que se desenrolava dentro de casa. Era uma vida simples, mas era sua vida. E agora tudo mudaria para sempre. Quando isso aconteceria? O Sr. Caio espera conhecê-la amanhã. Se ambos concordarem com o arranjo, o casamento civil será realizado na semana seguinte. Clara fechou os olhos, respirando fundo. O aroma das rosas que a mãe havia plantado antes de morrer ainda pairava no ar matinal. Ela se lembrou das palavras da mãe. Minha filha, às vezes a vida nos coloca em caminhos que não escolhemos, mas até mesmo nesses caminhos podemos encontrar beleza se tivermos coragem de procurar. Ele é um homem bom? A pergunta saiu carregada de vulnerabilidade. O advogado hesitou. O Sr. Caio é íntegro, honrado nos negócios. Nunca ouvi uma palavra contra seu caráter. É apenas muito fechado, muito solitário. Clara assentiu lentamente. Talvez dois corações perdidos pudessem se encontrar, mesmo em circunstâncias tão inusitadas. Eu aceito, disse finalmente, a voz mais firme do que se sentia por dentro. O advogado assentiu com respeito. A senhorita será buscada amanhã às 14h. O Sr. Caio a receberá em sua mansão para que possam se conhecer adequadamente. Depois que ele partiu, Clara ficou parada na varanda, observando a poeira dourada que o carro levantou ao se afastar. O vento trouxe o cheiro de terra molhada e café que a vizinha preparava. Eram aromas familiares, reconfortantes, que em breve se tornariam apenas lembranças. Ela não foi escolhida pelo corpo, pela beleza ou pelo charme. Foi empurrada pelo destino para os braços de um estranho que, assim como ela, não sabia o que era o toque do amor. Duas almas virgens, prestes a descobrir juntas os mistérios que o coração guardava. O Bentley preto deslizou suavemente pela estrada pavimentada, seus pneus sussurrando contra o asfalto impecável. Clara pressionou as palmas das mãos contra o couro macio do assento, tentando acalmar os tremores que percorriam seu corpo.
O perfume masculino que impregnava o interior do veículo era sofisticado, uma mistura de sândalo e algo que ela não conseguia identificar. Talvez bergamota. Era completamente diferente do cheiro simples de sabonete a que estava acostumada. O motorista, um homem de meia idade de uniforme impecável, não havia dito uma palavra desde que a buscou na vila. Seus olhos, que ela conseguia ver pelo retrovisor, eram gentis, mas respeitosamente distantes. As mãos enluvadas seguravam o volante com precisão profissional, navegando pelas curvas da estrada como se conhecesse cada pedra do caminho. Quando os portões de ferro forjado apareceram à vista, Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões. Eles se erguiam majestosos, adornados com desenhos intrincados que pareciam contar histórias antigas. Duas estátuas de leões montavam guarda em pedestais de mármore, seus olhos de pedra fixos em algum ponto no horizonte. O portão se abriu silenciosamente, como se sensores invisíveis anunciassem sua chegada. A mansão que se revelou ao final da alameda ladeada de carvalhos centenários era de tirar o fôlego. 3 andares de arquitetura clássica, com colunas que se erguiam como sentinelas brancas contra a fachada de pedra clara. Jardins meticulosamente cuidados se estendiam por toda a propriedade, com roseiras que exalavam fragrância, mesmo à distância. Uma fonte circular ornava a entrada principal, a água dançando sob a luz dourada do fim da tarde. "Chegamos, senhorita", anunciou o motorista, sua voz quebrando o silêncio que havia dominado a viagem. Clara desceu do carro com pernas bambas, alisando nervosamente o vestido azul marinho que havia escolhido para a ocasião. Era o mais elegante que possuía, comprado para a formatura do ensino médio 2 anos antes. O tecido de algodão estava impecável, mas sentia-se inadequado diante de tanta opulência. A porta principal se abriu antes mesmo que ela pudesse se aproximar. Uma mulher de cerca de 50 anos apareceu, vestindo um uniforme discreto, mas bem cortado. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque perfeito, e seus olhos castanhos irradiavam uma bondade maternal que imediatamente tranquilizou Clara. "Seja bem-vinda, senhorita Clara. Meu nome é Dona Mercedes. Sou a governanta da casa há 20 anos. Sua voz tinha um sotaque suave, talvez do interior de Minas. O senhor Caio a está aguardando na biblioteca." O interior da mansão era ainda mais impressionante que o exterior. O hall de entrada tinha o teto decorado com afrescos delicados e um lustre de cristal pendia como uma constelação capturada. O mármore do piso era tão polido que Clara podia ver seu reflexo distorcido enquanto caminhava. Suas sandálias simples ecoavam suavemente a cada passo, um som que parecia amplificado pelo silêncio solene do lugar. Passaram por corredores adornados com quadros que Clara sabia instintivamente serem valiosos. Paisagens bucólicas, retratos de pessoas que pareciam importantes, naturezas mortas, com frutas tão realistas que quase podia sentir seu sabor. O aroma no ar era uma mistura sutil de cera de abelha, flores frescas e algo que lembrava madeira envelhecida. "O senhor Caio é um homem bom", murmurou Dona Mercedes enquanto caminhavam. "Apenas muito sozinho. Espero que a senhorita tenha paciência com ele." Antes que Clara pudesse perguntar o que ela queria dizer, pararam diante de portas duplas de madeira escura. Dona Mercedes bateu 3 vezes, um ritmo que parecia estabelecido pela tradição. "Entre", veio uma voz do outro lado. Era profunda, mas havia algo nela que Clara não conseguia definir. Nervosismo, talvez? As portas se abriram revelando uma biblioteca que parecia saída de um sonho. Estantes se erguiam do chão ao teto, repletas de livros com lombadas de couro em tons de dourado e borgonha. Uma escada de madeira permitia acesso aos volumes mais altos.
Poltronas de couro marrom estavam estrategicamente posicionadas próximas a uma lareira apagada e uma mesa de mogno dominava o centro do ambiente. E ali, de pé próximo à janela que dava para os jardins, estava Caio Fontes. Clara sentiu o coração falhar uma batida. Ele era mais alto do que havia imaginado, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno cinza escuro que vestia. Seus cabelos negros estavam penteados com precisão, mas ela notou que alguns fios rebeldes insistiam em cair sobre a testa. Quando ele se virou para encará-la, ela viu olhos de um verde profundo, cor de floresta após a chuva. Mas foi a expressão naqueles olhos que a surpreendeu. Não havia arrogância ou frieza, como ela havia temido. Havia medo. Um medo quase infantil, como se ele fosse uma criança prestes a conhecer uma pessoa estranha. Senhorita Clara, ele disse, dando um passo em sua direção e parando abruptamente, como se houvesse uma linha invisível que não ousava cruzar. Obrigado por vir. A voz dele era ainda mais bonita pessoalmente, mas tremia quase imperceptivelmente. Clara notou que ele mantinha as mãos rigidamente ao lado do corpo, os punhos levemente fechados. Senhor Caio, ela respondeu com uma reverência pequena, não sabendo bem como se comportar. Um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Clara podia ouvir o tic-tac distante de um relógio, provavelmente antigo e valioso como tudo naquele lugar. O aroma de livros antigos e couro pairava no ar, misturado com um leve toque do mesmo perfume masculino que havia sentido no carro. Por favor, sente-se. Caio gesticulou na direção de uma das poltronas, mas sua voz soou mais como um pedido do que uma ordem. Clara se acomodou na poltrona, que era surpreendentemente confortável. O couro estava macio pelo uso, moldado pelos anos. Caio permaneceu de pé, claramente desconfortável, passando uma mão pelos cabelos em um gesto que desfez completamente o penteado impecável. Eu imagino que esta situação seja tão estranha para a senhorita quanto é para mim, ele começou, finalmente se dirigindo à poltrona oposta, mas se sentando na beirada, como se estivesse pronto para fugir a qualquer momento. Um pouco, Clara admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Caio a olhou diretamente pela primeira vez, e ela viu que seus olhos tinham pequenas manchas douradas próximas às pupilas. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Então, tentou novamente. Eu quero que saiba que não espero nada da senhorita, nada íntimo. As palavras saíram atropeladas, como se ele tivesse ensaiado, mas ainda assim lutasse para pronunciá-las. A senhorita terá seu próprio quarto, sua privacidade. Vamos apenas assinar os papéis necessários e encontrar uma forma de conviver civilizadamente. Clara piscou, processando as palavras dele. Havia alívio ali, mas também uma pontada de algo que não conseguia nomear. Decepção, talvez. Isso seria aceitável para mim, ela respondeu suavemente. Caio assentiu vigorosamente, claramente aliviado. Mas então aconteceu algo inesperado. Ele se levantou para pegar um livro na mesa, provavelmente para mostrar algo que mudasse o assunto, e tropeçou na beirada do tapete persa. Instintivamente, Clara saltou da poltrona para ajudá-lo. Suas mãos se encontraram quando ambos alcançaram o livro ao mesmo tempo. O contato durou apenas 2 segundos, mas Clara sentiu como se um raio tivesse percorrido seu braço. A pele dele era quente, macia, mas ela podia sentir o tremor que o atravessava. Caio arregalou os olhos e puxou a mão para trás, como se tivesse tocado ferro em brasa. Desculpe, ele murmurou, o rosto corado. Eu não pretendia... Está tudo bem, Clara disse, mas sua própria voz soou estranha para si mesma. Caio recuou vários passos, passando as mãos pelo cabelo novamente. Dessa vez, ela notou que elas tremiam visivelmente.
Talvez, talvez devêssemos jantar, ele sugeriu, claramente desesperado para mudar de assunto. Dona Mercedes preparou algo especial. Clara assentiu, ainda sentindo o formigamento onde suas peles se tocaram. Enquanto caminhavam para a sala de jantar, ela não pôde deixar de notar que ele mantinha uma distância cuidadosa, como se ela fosse feita de algo que pudesse machucá-lo. A sala de jantar era elegante, mas acolhedora, com uma mesa de madeira que poderia acomodar 12 pessoas facilmente. Caio a conduziu até uma cadeira, mas quando foi puxá-la para ela se sentar, teve o cuidado de não permitir que suas mãos se aproximassem novamente. Durante toda a refeição, um peixe delicadamente temperado com ervas que Clara nunca havia provado, eles mantiveram uma conversa polida, mas superficial. Caio perguntou sobre sua vida na vila, e ela compartilhou histórias simples sobre as galinhas, a horta, os vizinhos. Ele ouvia com uma atenção que parecia quase faminta, como se aqueles relatos de vida comum fossem tesouros raros. Quando Clara perguntou sobre os negócios dele, Caio se tornou ainda mais formal, falando sobre investimentos e empresas com a mesma paixão que se discute o tempo. Mas ela notou que seus olhos se animavam quando mencionava um projeto de reflorestamento que financiava. É importante retribuir à natureza, ele disse, e pela primeira vez durante a noite sua voz soou genuinamente calorosa. As árvores não pedem nada em troca de sua generosidade. Clara sorriu, e Caio parou no meio da frase, como se o sorriso dela tivesse o poder de roubar suas palavras. Quando a noite chegou ao fim e Dona Mercedes a acompanhou até o quarto que seria seu, Clara se deitou na cama king size, mais confortável em que já havia estado. Os lençóis eram de linho egípcio, macios como seda, e cheiravam a lavanda. Mas enquanto olhava para o teto ornamentado, ela não conseguia parar de pensar nos olhos verdes de Caio e no tremor que sentiu quando suas mãos se tocaram. Por trás do milionário poderoso havia um homem quebrado, assombrado por medos que ela ainda não compreendia. E de alguma forma inexplicável, isso não a assustava. Ao contrário, despertava nela um desejo estranho de descobrir quem era realmente o homem escondido atrás de tanto medo e solidão. O vestido de noiva era uma obra de arte. Seda francesa bordada à mão, com pérolas minúsculas que captavam a luz como gotas de orvalho. Clara o contemplava no espelho do quarto luxuoso, suas mãos tremendo enquanto ajustava o véu delicado que Dona Mercedes havia colocado com tanto carinho. O tecido escorregava entre seus dedos como água, suave e etéreo, mas pesava sobre seus ombros como o peso de uma decisão irrevogável. "A senhorita está linda", murmurou Dona Mercedes, seus olhos marejados de emoção. "O senhor Caio ficará sem palavras." Clara tentou sorrir, mas seus lábios tremiam. Através da janela, podia ver os convidados chegando para a cerimônia íntima. Eram poucos, apenas os advogados, alguns funcionários próximos da família e o juiz que celebraria o matrimônio civil. Ninguém da sua vida anterior estaria ali. Seu pai, demasiado fraco para viajar, havia dado sua bênção através de lágrimas silenciosas naquela manhã. "Dona Mercedes", Clara sussurrou, como é ser casada?" A governanta pausou, suas mãos experientes parando no meio do ajuste final do vestido. "Depende do casal, minha querida, mas posso lhe dizer uma coisa. O senhor Caio é um homem de honra. Ele nunca a machucaria." Ela hesitou. Fisicamente, pelo menos. Clara engoliu seco. E sobre a noite de núpcias? "Eu não sei. Eu nunca... Nem ele", Dona Mercedes disse suavemente. "Lembre-se disso. Vocês dois estão pisando em território desconhecido." Ela tocou o ombro de Clara com carinho maternal. "Seja paciente com ele e consigo mesma." A cerimônia foi breve e formal.
Clara mal se lembrava das palavras pronunciadas pelo juiz, apenas da sensação de estar flutuando, como se observasse tudo de fora do próprio corpo. Caio estava impecável em seu smoking preto, mas ela notou o suor, que brilhava discretamente em sua testa, o modo como seus dedos tamborilavam nervosamente contra a coxa. Quando chegou o momento de trocar as alianças, suas mãos se encontraram novamente. Dessa vez, Caio não recuou imediatamente. Seus dedos eram firmes, mas gelados, e Clara podia sentir a pulsação acelerada em seu pulso. A aliança deslizou sobre seu dedo anelar com facilidade surpreendente, como se tivesse sido feita especificamente para ela. O que, ela percebeu, provavelmente havia sido. "Pode beijar a noiva", anunciou o juiz. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara olhou para Caio, vendo o pânico absoluto que se instalou em seus olhos verdes. Ele se inclinou hesitantemente, mas parou a centímetros de seus lábios, como se uma barreira invisível o impedisse de continuar. Seus hálitos se misturaram, carregados de nervosismo e expectativa, mas o beijo nunca veio. "Talvez mais tarde", ele murmurou, tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Clara assentiu, entendendo. Os convidados aplaudiram educadamente, interpretando a hesitação como timidez romântica. A tarde passou em uma névoa de cumprimentos e brindes com champanhe que Clara mal tocou. Caio permaneceu ao seu lado como um cavalheiro perfeito, mas ela podia sentir a tensão irradiando dele como o calor de uma fornalha. Quando finalmente os últimos convidados partiram e o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons rosados e dourados, Clara se viu sozinha com seu novo marido pela primeira vez desde que haviam se tornado... o quê? Esposos? A palavra parecia estranha, inadequada para descrever a situação peculiar em que se encontravam. "Eu vou me trocar", ela anunciou, quebrando o silêncio constrangedor que havia se instalado na sala principal. Caio assentiu vigorosamente. "Sim, claro, eu também. Dona Mercedes preparou um jantar especial para nós." No quarto, Clara removeu o vestido de noiva com reverência, dobrando-o cuidadosamente sobre a poltrona. Havia escolhido uma camisola simples de algodão branco para a noite. Nada provocante ou sedutor, apenas confortável. Mas enquanto se olhava no espelho, o tecido pareceu transparente demais, revelador demais. Rapidamente colocou um roupão por cima. O jantar foi servido na sala menor, mais íntima, com velas cintilando sobre a mesa e o aroma de rosas frescas perfumando o ar. Caio havia trocado o smoking por uma camisa branca simples e calças escuras, mas ainda parecia desconfortável, como se estivesse representando um papel que não conhecia bem. "A comida está deliciosa", Clara comentou, tentando preencher o silêncio que se estendia entre eles como um abismo. "Dona Mercedes é excelente cozinheira", ele concordou, mas mal havia tocado no próprio prato. Clara notou que ele bebia vinho mais rapidamente que o normal, os goles se tornando mais longos e frequentes conforme a noite avançava. Não estava bêbado. Ela duvidava que ele permitisse tal perda de controle. Mas havia uma borda de desespero em seus movimentos que ela reconhecia. Era o mesmo desespero que sentia crescendo em seu próprio peito. "Caio", ela disse suavemente, e ele sobressaltou ao ouvir seu nome. "Sobre hoje à noite?" "Não se preocupe", ele interrompeu rapidamente, quase derrubando a taça de vinho. "Eu não vou... Quer dizer, não esperarei nada. Podemos apenas dormir. Em quartos separados, se preferir." Clara estudou seu rosto. Havia alívio ali, mas também algo mais. Vergonha, talvez, ou medo de sua própria inadequação. "E se eu não quiser quartos separados?" As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Caio arregalou os olhos, a taça de vinho parando no meio do caminho para seus lábios. "Eu... O que quer dizer?" Clara sentiu o rubor subir por seu pescoço. "Não estou dizendo que quero...
Isso. Apenas que talvez possamos dividir o mesmo espaço como companheiros. Companheiros. Ele repetiu a palavra como se fosse estrangeira. Sim, talvez possamos aprender a ser amigos antes de qualquer outra coisa. Caio pousou a taça, suas mãos tremendo levemente. Você não tem medo de mim? A pergunta a surpreendeu. Deveria ter? Eu sou um homem adulto que nunca aprendeu a... Ele lutou com as palavras. Não sei como tocar uma mulher sem machucá-la. Não sei como ser gentil. Clara sentiu o coração se apertar. Você foi gentil comigo desde que nos conhecemos. Com as mãos, Clara. Não sei como tocar com as mãos sem ser inadequado. O nome dela soou diferente em seus lábios, mais íntimo. Era a primeira vez que ele o pronunciava sem formalidade. Então, talvez possamos aprender juntos, ela sugeriu, sua própria voz mal acima de um sussurro. Quando subiram para o quarto principal, seu quarto agora, Clara sentiu as pernas bambas. O ambiente havia sido preparado romanticamente, com pétalas de rosa espalhadas sobre a colcha dourada e velas perfumadas, criando uma atmosfera suave e acolhedora. Caio parou na soleira da porta, como se houvesse uma barreira física impedindo sua entrada. Talvez eu devesse... Por favor, Clara interrompeu. Fique, apenas fique. Ele entrou hesitantemente, fechando a porta atrás de si com o cuidado de quem manuseava cristal. Clara se sentou na beirada da cama, o roupão ainda firmemente fechado, e acenou para que ele se juntasse a ela. Caio se aproximou como se caminhasse sobre gelo fino, cada passo medido e cauteloso. Não precisa se aproximar mais do que se sente confortável, ela disse suavemente. Para sua surpresa, ele se sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas não exagerada. Clara podia sentir o calor de seu corpo, o aroma masculino de sua pele misturado com um toque de nervosismo. Clara, ele disse depois de alguns minutos de silêncio, posso apenas sentar aqui e ouvir sua respiração, sem precisar tocar? A pergunta era tão vulnerável, tão inesperadamente inocente, que ela sentiu lágrimas picar em seus olhos. Claro. Eles permaneceram ali por horas, sentados lado a lado na cama, ouvindo as respirações um do outro, os sons distantes da noite que chegavam através das cortinas de seda. Gradualmente, Clara sentiu a tensão deixar o corpo de Caio, seus ombros relaxando, sua respiração se tornando mais profunda e regular. Eu tinha medo de que você me achasse defeituoso, ele confessou no escuro. E eu tinha medo de que você me achasse inadequada, ela respondeu. Caio se virou para olhá-la, e mesmo na penumbra, ela podia ver a sinceridade em seus olhos. Você é perfeita, Clara. É por isso que tenho tanto medo de estragar tudo. Clara estendeu a mão lentamente, dando a ele tempo para se afastar se quisesse. Mas ele não se afastou. Seus dedos se entrelaçaram hesitantemente, pele quente contra pele quente, e ambos permaneceram assim até que o sono finalmente os venceu. Ela esperava ser usada, mas encontrou um homem com mais medo do que desejo. 3 semanas haviam se passado desde a noite de núpcias, em que nada aconteceu, e uma rotina delicada havia se estabelecido entre Clara e Caio. Todas as manhãs, ele a cumprimentava formalmente no café da manhã, perguntava se havia dormido bem e então desaparecia em seu escritório até o jantar. Clara explorava a mansão, ajudava a Dona Mercedes na cozinha contra seus protestos e passava as tardes lendo na biblioteca ou caminhando pelos jardins. Mas algo estava mudando. Clara notou nos pequenos detalhes, a forma como os olhos de Caio se demoravam em seu rosto quando pensava que ela não estava olhando. Como ele começara a fazer perguntas sobre sua infância durante os jantares, a maneira como suas mãos hesitavam no ar quando ela passava perto dele,
como se quisessem tocá-la, mas não soubessem como. Naquela noite específica, Clara havia preparado uma surpresa. Durante suas explorações pela mansão, descobrira um terraço secreto no terceiro andar, escondido atrás de uma porta que parecia ser apenas decorativa. O espaço era pequeno, mas encantador, com uma vista deslumbrante dos jardins banhados pelo luar e uma mesa de ferro forjado que parecia ter sido esquecida pelo tempo. Caio, ela disse quando ele chegou para o jantar, hoje quero mostrar algo especial. Ele ergueu uma sobrancelha intrigado. O que seria? É surpresa, mas precisa confiar em mim. Doa. Clara o guiou através dos corredores familiares e depois pela escada estreita que levava ao terraço secreto. Havia preparado tudo com cuidado. Velas dentro de lanternas de vidro para protegê-las do vento noturno, uma garrafa de vinho que encontrara na adega e uma cesta com frutas e queijos que Dona Mercedes a havia ajudado a selecionar. Meu Deus! Caio murmurou quando ela abriu a porta. Eu havia me esquecido completamente deste lugar. Você conhecia? Minha mãe costumava me trazer aqui quando eu era pequeno. Ela dizia que era nosso lugar secreto para observar as estrelas. Sua voz carregava uma nostalgia melancólica. Não subo aqui há... deve fazer 15 anos. Clara sentiu uma pontada no peito. Podemos ir embora se for doloroso para você. Não. Ele disse rapidamente, é bonito ver este lugar vivo novamente. Eles se sentaram à pequena mesa e pela primeira vez, desde que se conheceram, Caio pareceu genuinamente relaxado. Talvez fosse o vinho, ou a magia do luar, ou simplesmente o fato de estarem em um espaço que sentia mais íntimo que os salões formais da mansão. Conte-me sobre sua mãe, Clara pediu suavemente. Caio girou a taça de vinho entre os dedos, considerando. Ela era luminosa, sempre rindo, sempre encontrando beleza nas coisas mais simples. Meu pai era como eu, sério, focado nos negócios, mas ela o fazia sorrir. Ele fez uma pausa. Quando ela morreu, foi como se a luz se apagasse nesta casa. Que idade você tinha? 16. Foi um acidente de carro. Sua voz ficou mais baixa. Meu pai nunca se recuperou. Ele se tornou ainda mais distante, mais frio. E eu aprendi que amar alguém significa correr o risco de perdê-los de forma devastadora. Clara estendeu a mão sobre a mesa, parando a centímetros da dele. Posso? Caio olhou para a mão estendida por um longo momento, então a sentiu quase imperceptivelmente. Quando ela tocou sua pele, ele fechou os olhos como se absorvesse uma sensação nova e avassaladora. Você tem medo de me tocar, ela observou, não como uma acusação, mas como um fato. Tenho medo de não saber parar. Ele admitiu, abrindo os olhos para encontrar os dela. Tenho medo de que, se começar, vou querer coisas que não sei como pedir, ou que não tenho direito de querer. Por que não teria direito? Caio retirou a mão suavemente, passando os dedos pelos cabelos em um gesto que Clara já aprendera a reconhecer como sinal de sua ansiedade. Porque este casamento foi imposto a você. Porque você não me escolheu. Porque eu não sei como ser um homem que uma mulher desejaria. Clara sentiu algo se mover em seu peito, uma emoção que não conseguia nomear completamente. E se eu dissesse que estou começando a escolher? Os olhos de Caio se arregalaram. O que quer dizer? Quero dizer que quando acordo de manhã, sinto uma pequena alegria, sabendo que vou vê-lo no café da manhã. Quero dizer que quando você conta histórias sobre sua infância, eu quero conhecer todas as partes de você que ainda estão escondidas. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. Quero dizer que quando você me olha do jeito que está olhando agora, eu sinto algo aqui. Ela pressionou a mão contra o peito, que nunca senti antes. Caio se levantou abruptamente, caminhando até a balaustrada do terraço.
Clara podia ver a tensão em seus ombros, a luta interna que travava consigo mesmo. Clara, você não entende. Eu nunca... com ninguém. Não sei como ser gentil. Não sei como... Ele gesticulou vagamente no ar, como fazer com que seja bom para você. Clara se aproximou dele devagar, como havia aprendido a fazer. Então me deixe ensinar você. Ele se virou para encará-la, e ela viu que havia lágrimas brilhando em seus olhos. Como pode ensinar algo que você mesma não conhece? Podemos descobrir juntos, ela sussurrou, ficando na ponta dos pés para alcançar seu rosto. O beijo foi hesitante no início, apenas um toque suave de lábios contra lábios. Caio permaneceu completamente imóvel, como se tivesse medo de que qualquer movimento pudesse quebrar o encanto. Mas quando Clara aprofundou o beijo, seus braços se fecharam ao redor dela com uma urgência desesperada, como se ela fosse um salva-vidas em um oceano tempestuoso. Clara! Ele murmurou contra seus lábios, sua voz rouca e cheia de necessidade. Está tudo bem, ela sussurrou de volta. Estou aqui. Estou escolhendo ficar aqui. Eles permaneceram abraçados sob as estrelas, e Clara sentiu que algo fundamental havia mudado entre eles. Não era mais apenas um acordo entre famílias ou um casamento de conveniência. Era o começo de algo real, assustador e belo em sua vulnerabilidade mútua. Quando finalmente se separaram, Caio apoiou a testa contra a dela, seus olhos fechados. Eu quero tentar, ele disse. Quero aprender a ser o homem que você merece. Você já é, Clara respondeu. E pela primeira vez, desde que se conheceram, Caio sorriu. Um sorriso genuíno, transformador, que iluminou seu rosto inteiro. Foi o primeiro beijo, o primeiro toque real, a primeira vez que ambos se permitiram sentir algo além do medo. E quando desceram do terraço secreto de mãos dadas, Clara sabia que nunca mais seriam os mesmos estranhos assustados que haviam se casado 3 semanas antes. O flash da câmera explodiu como um raio na manhã ensolarada, seguido por uma cascata de cliques e vozes que se sobrepunham em um coro caótico. Clara piscou, momentaneamente cega, sua mão instintivamente procurando a de Caio enquanto emergiam da pequena cafeteria onde haviam tomado o café da manhã. Era a primeira vez que saíam juntos em público desde o casamento, um passeio simples que Caio havia sugerido hesitantemente na noite anterior. Senhor Fontes! Senhor Fontes! As vozes dos repórteres se elevavam como uma sinfonia discordante. É verdade que o senhor se casou secretamente? Quem é ela? Qual o nome da moça? Por que esconderam o casamento? Caio se posicionou instintivamente na frente de Clara, seu corpo formando um escudo protetor contra a horda de jornalistas que havia surgido do nada. Ela podia sentir a tensão irradiando dele, seus músculos rígidos sob o terno azul marinho que vestia. O perfume masculino, que ela havia aprendido a associar com segurança, agora carregava notas de estresse e adrenalina. Como vocês souberam? Caio perguntou, sua voz cortante como aço. Um repórter de cabelos grisalhos se adiantou, gravador estendido como uma arma. Fontes anônimas confirmaram o casamento civil realizado há 1 mês. O público tem direito de saber sobre a vida pessoal de um dos homens mais ricos do país. Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. A simplicidade de sua roupa, um vestido floral discreto que havia comprado na vila, contrastava gritantemente com a sofisticação do ambiente urbano ao redor. Ela podia sentir os olhos dos fotógrafos a dissecando, registrando cada detalhe de sua aparência comum, cada imperfeição que seria ampliada nas páginas dos jornais. Senhorita, qual seu nome? Uma repórter loira se aproximou, seus saltos altos repicando contra o calçamento como pequenos martelos. De onde vem? Como conheceu o Sr. Fontes? Ela não vai responder nada, Caio disse firmemente, sua mão encontrando a de Clara e apertando com força tranquilizadora.
Mas as perguntas continuaram chovendo como granizo implacável. É verdade que foi um casamento arranjado? Vocês se conheciam antes? Qual sua profissão, senhorita? O senhor Fontes pagou por uma esposa? Esta última pergunta atingiu Clara como um soco no estômago. Ela tropeçou ligeiramente e Caio a amparou imediatamente, seus braços envolvendo-a com uma proteção feroz que ela não esperava. Chega, ele disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez alguns repórteres recuarem. Vocês tiveram suas fotos, agora saiam do caminho. O motorista havia conseguido aproximar o carro e Caio guiou Clara rapidamente na direção do veículo. Mas os flashes continuavam, uma tempestade de luz que a deixava desorientada. Ela podia ouvir fragmentos de conversas dos transeuntes que haviam parado para assistir ao espetáculo. É ela mesmo. Parece tão comum. Deve estar atrás do dinheiro dele. Pobre homem, enganado por uma oportunista. Dentro do carro, Clara afundou no assento de couro, suas mãos tremendo enquanto tentava processar o que havia acabado de acontecer. Caio deu instruções rápidas ao motorista e depois se voltou para ela. Seus olhos verdes, cheios de uma preocupação que a aqueceu mesmo em meio ao choque. Clara, me olhe, ele disse suavemente, suas mãos curvando-se ao redor de seu rosto. Não acredite em nada do que eles disseram. Mas eles têm razão, não têm? Sua voz saiu como um sussurro quebrado. Eu sou apenas uma menina da vila que você foi forçado a aceitar. Eles vão escrever isso nos jornais. Todo mundo vai saber que o quê? Caio interrompeu, sua voz mais firme do que ela havia ouvido antes. Que você é a mulher mais genuína que já conheci, que você trouxe luz de volta a uma casa que estava morta há anos, que você me fez lembrar como é ser humano. Clara o olhou através das lágrimas que começavam a formar. Você realmente pensa isso? Eu sei isso, ele respondeu sem hesitação. Quando chegaram à mansão, Dona Mercedes os aguardava na entrada, seu rosto mostrando uma mistura de preocupação e indignação. Os telefones não param de tocar, ela anunciou. Jornalistas, curiosos, até alguns parentes distantes que nunca ligaram antes. Caio passou a mão pelos cabelos, desarrumando o penteado perfeito. Desligue todos os telefones. Cancele meus compromissos do resto da semana e duplique a segurança nos portões. Já providenciei, Dona Mercedes respondeu eficientemente. E preparei chá de camomila para a senhora Clara. Sempre ajuda nos momentos difíceis. No escritório, Caio ligou a televisão e mudou para um canal de notícias. A imagem que apareceu fez Clara ofegar. Era ela mesma, congelada no momento em que tropeçara, com Caio a amparando. A manchete na parte inferior da tela dizia: O misterioso casamento do magnata Caio Fontes. Quem é a jovem desconhecida? Desligue isso, Clara pediu, mas Caio balançou a cabeça. Precisamos saber o que estão dizendo. A repórter na televisão falava com um tom sensacionalista, típico dos programas de fofoca. Fontes próximas à família confirmam que Clara Mendes, de apenas 19 anos, vem de uma vila rural e não possui formação superior ou experiência em negócios. O casamento teria sido arranjado para quitar dívidas familiares, levantando questões sobre os verdadeiros motivos por trás desta união inesperada. Clara sentiu náusea subir por sua garganta. Eles descobriram tudo. Não descobriram nada, Caio disse desligando a televisão bruscamente. Descobriram fatos superficiais e os distorceram para criar uma narrativa que vem de jornais. Ele se aproximou dela, ajoelhando-se ao lado da poltrona onde ela estava sentada. Clara, olhe para mim. O que importa não é o que eles pensam. O que importa é o que existe entre nós. Mas agora todo mundo vai saber que você não me escolheu, ela disse, sua voz pequena e vulnerável. Que fui imposta a você. Não me... Caio perguntou, suas mãos cobrindo as dela.
Muitos dos melhores casamentos da história começaram como arranjos. O que importa não é como começamos, mas onde escolhemos chegar. Clara estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade ou condescendência, mas encontrou apenas sinceridade. Você não está envergonhado de mim? A pergunta pareceu machucá-lo fisicamente. Envergonhado? Clara, eu que deveria perguntar isso. Você é jovem, linda, cheia de vida. Eu sou um homem fechado, com problemas para me relacionar, que nunca sequer beijou uma mulher antes de você. Ele fez uma pausa. Se alguém deveria estar envergonhado nesta relação, sou eu. Naquela noite, os jornais chegaram. Dona Mercedes tentou escondê-los, mas Clara insistiu em ver. As manchetes eram cruéis. A Cinderela que conquistou o príncipe com dívidas. Casamento por conveniência, amor ou negócio. Jovem rural desperta o magnata recluso. Mas havia algo que a surpreendeu. Entre as especulações maliciosas e as fotos desfavoráveis, havia também comentários positivos de algumas pessoas que haviam testemunhado a cena naquela manhã. Vi como ele a protegeu. Havia amor real naquele gesto. Ela parecia assustada, não interesseira. E ele, nunca vi Caio Fontes tão humano. Talvez ele finalmente tenha encontrado alguém que o faça feliz. Na manhã seguinte, Caio a acordou cedo. Havia algo diferente em sua postura, uma determinação que ela não havia visto antes. Vista seu melhor vestido, ele disse. Vamos dar uma entrevista coletiva. Caio, não acho que seja uma boa ideia. Confie em mim, ele interrompeu suavemente. É hora de contarmos nossa própria história. A coletiva foi realizada na biblioteca da mansão, com a imprensa cuidadosamente controlada e limitada. Caio falou com uma eloquência que deixou Clara admirada. Conheci Clara em circunstâncias incomuns, é verdade. Mas o que vocês não entendem é que ela não veio até mim em busca de algo. Ela veio porque tinha um coração grande o suficiente para honrar as obrigações de sua família. E no processo me ensinou coisas sobre generosidade e coragem que todos os meus diplomas e negócios nunca poderiam ensinar. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Ela não me conquistou com beleza calculada ou charme ensaiado. Me conquistou com autenticidade, com a simplicidade de alguém que vê bondade onde outros veem oportunidade. E se isso incomoda vocês, o problema não é nosso. Clara sentiu lágrimas picarem seus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de gratitude e orgulho. Questões? Caio perguntou. Um repórter levantou a mão. Senhor Fontes, o senhor está dizendo que está apaixonado? Caio olhou para Clara, e ela viu algo novo em seus olhos, algo que a fez esquecer todas as câmeras, todos os julgamentos, toda a pressão do mundo exterior. Estou dizendo que Clara me ensinou a diferença entre existir e viver. Ele respondeu. E se isso não é amor, é algo ainda mais precioso. Quando as câmeras finalmente se desligaram e os repórteres partiram, Clara se virou para Caio no silêncio da biblioteca. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por me defender, por não ter vergonha de mim. Caio a puxou para seus braços e ela se aconchegou contra seu peito, ouvindo as batidas firmes de seu coração. Clara, ele murmurou contra seus cabelos. Você não é apenas minha esposa. Você é a prova de que eu posso ser melhor do que pensava, e isso vale mais do que qualquer fortuna. Ela não era troféu. Era o sopro que ele esperava a vida toda. A carta chegou numa manhã de terça-feira, entregue discretamente por Dona Mercedes, junto com o café da manhã. O envelope simples, de papel reciclado, contrastava drasticamente com a correspondência usual que chegava à mansão. Envelopes timbrados, convites elegantes, documentos oficiais em papel de luxo. Este era humilde, escrito à mão com caligrafia que Clara reconheceu imediatamente. É do Miguel, ela murmurou.
seus dedos tremendo ligeiramente enquanto abria o envelope. Miguel havia sido seu vizinho de infância, 2 anos mais velho, que sempre a protegera dos meninos mais grosseiros da vila. Eles haviam trocado algumas cartas depois que ela se mudara, mas nos últimos meses a correspondência havia cessado. Caio olhou por cima da borda do jornal financeiro que lia religiosamente todas as manhãs. Quem é Miguel? Um amigo da vila, Clara respondeu, desdobrando a carta. Suas bochechas coraram ligeiramente quando começou a ler. Querida Clara, vi as notícias sobre seu casamento nos jornais que chegaram até aqui. Não consegui acreditar quando vi sua foto nas páginas de fofoca. Minha Clara, casada com um milionário. Sei que não tenho direito, mas preciso te perguntar. Você é feliz? Porque eu não consigo parar de pensar que talvez cometi um erro deixando você partir sem dizer o que sentia. Lembra daquele dia, antes de você ir embora, quando quase te beijei perto do açude? Eu deveria ter sido corajoso naquele momento. Se há uma parte de você que ainda se pergunta, e se eu estou aqui? Sempre estive. Com amor, Miguel Clara sentiu o sangue fugir de seu rosto. A carta tremulava em suas mãos como uma folha ao vento, e ela podia sentir os olhos de Caio sobre ela, observando cada microexpressão que cruzava seu rosto. Mas notícias? Ele perguntou, sua voz cuidadosamente neutra, mas Clara captou a tensão subjacente. Não, não exatamente, ela gaguejou, dobrando rapidamente a carta. Apenas notícias da vila. Não. Caio pousou o jornal com precisão exagerada, seus movimentos controlados demais para serem naturais. Clara, posso saber o que está na carta? Você ficou pálida. É pessoal, ela disse, imediatamente se arrependendo das palavras quando viu algo escuro passar pelos olhos verdes dele. Pessoal, ele repetiu lentamente, como se testasse o sabor da palavra. Pessoal demais para compartilhar com seu marido? Clara notou o tom gélido que havia se infiltrado na voz de Caio, uma frieza que ela não ouvia desde os primeiros dias de casamento. Seus dedos tamborilavam contra a mesa de mármore, um ritmo nervoso que traía sua crescente agitação. Caio, não é assim. Então como é? Ele se levantou bruscamente, a cadeira rangendo contra o chão. Recebe uma carta de um desconhecido, fica branca como papel, me diz que é pessoal demais para compartilhar e eu deveria simplesmente aceitar? Ele não é um desconhecido, Clara disse sem pensar, e imediatamente percebeu o erro. O silêncio que se seguiu era denso como névoa. Caio se virou lentamente para encará-la, e Clara viu uma expressão em seu rosto que nunca havia visto antes. Uma mistura de dor, raiva e algo que parecia perigosamente próximo de ciúmes. Ah, ele disse, sua voz baixa e controlada. Então é alguém importante, alguém que você conhece bem o suficiente para considerar pessoal demais para seu marido saber. Caio, você está interpretando tudo errado. Estou? Ele deu um passo na direção dela, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fez recuar. Porque o que estou vendo é minha esposa recebendo cartas de outro homem e me mentindo sobre o conteúdo. Eu não menti. Omitir é mentir, Clara. A voz dele subiu pela primeira vez desde que se conheceram, especialmente entre pessoas casadas. Clara sentiu lágrimas de frustração picar em seus olhos. Ele disse que me viu nos jornais e queria saber se eu estava bem. Está bem? A pergunta saiu carregada de sarcasmo, porque pelo seu comportamento parece que receber notícias dele te deixou bastante nostálgica. O que isso significa? Caio riu, mas não havia humor no som. Significa que talvez eu tenha sido um tolo pensando que você estava começando a se importar comigo, quando na verdade você está suspirando por memórias de um amor de infância que deixou para trás. Isso não é verdade. Clara se levantou também, a carta ainda apertada em seus punhos.
Como você pode dizer isso depois de tudo que vivemos juntos? Tudo que vivemos? Caio se aproximou ainda mais, e ela podia sentir a raiva irradiando dele como calor. Você quer dizer as migalhas de afeto que você me jogou porque se sentia culpada? O beijo que você me deu por pena? As palavras atingiram Clara como tapas. Você sabe que não foi assim. Sei mesmo, porque olhando agora, vejo uma mulher que mantém segredos sobre outros homens. Uma mulher que considera cartas de ex-namorados pessoais demais para compartilhar. Ele nunca foi meu namorado. Mas você queria que fosse, Caio disse, e a certeza em sua voz a fez tremer. Está escrito em seu rosto, Clara, a forma como você segura essa carta como se fosse um tesouro. Clara olhou para as próprias mãos e percebeu que estava mesmo segurando a carta contra o peito, como se a protegesse. Rapidamente a largou sobre a mesa. Você está sendo ridículo, ela disse, mas sua voz soou menos convincente do que pretendia. Ridículo? Caio riu novamente, um som amargo. Talvez, mas pelo menos estou sendo honesto sobre meus sentimentos. Coisa que você claramente não consegue fazer. Meus sentimentos são meus, não quando você é casada comigo. Ele bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras de porcelana tinir. Não quando eu... Ele parou abruptamente, passando as mãos pelos cabelos em um gesto de frustração. Quando você o quê? Clara o desafiou. Quando eu estou tentando me apaixonar por você. As palavras saíram como uma confissão arrancada à força. Quando eu passo as noites acordado tentando entender como ser o homem que você merece. Quando eu... Sua voz se quebrou ligeiramente. Quando eu finalmente pensei que talvez pudesse ter uma chance de ser amado por alguém genuíno. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara podia ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede, o som distante do jardineiro trabalhando lá fora, sua própria respiração entrecortada. Caio... Ela começou suavemente. Não! Ele interrompeu levantando a mão. Não diga nada agora, não por pena ou culpa. Ele recuou, recompondo a máscara de frieza que ela havia aprendido a odiar. Vou sair. Quando voltar, espero que você tenha decidido se quer estar neste casamento ou se prefere viver de fantasias sobre o que poderia ter sido. Você não pode simplesmente sair assim. Posso e vou, ele disse, já se dirigindo para a porta. Porque ficar aqui olhando para você, segurando cartas de outro homem, está me fazendo sentir coisas que um marido nunca deveria sentir. Que coisas? Caio parou na soleira da porta, seus ombros tensos. Ciúmes, raiva e uma vontade desesperada de queimar essa carta e trancar você nesta casa para que nunca mais pense em ninguém além de mim. Ele se virou ligeiramente. E isso me assusta, Clara, porque eu nunca me senti assim antes. Depois que ele saiu, Clara ficou parada na sala de jantar vazia, a carta de Miguel abandonada sobre a mesa como evidência de um crime que ela não tinha certeza de ter cometido. Dona Mercedes apareceu na entrada, seus olhos preocupados. Briga de casal, a governanta disse suavemente. Acontece nos melhores casamentos. Não sei se temos o melhor casamento, Clara murmurou. Não sei nem se temos um casamento de verdade. Oh, minha querida, Dona Mercedes se aproximou. Se vocês dois não tivessem um casamento de verdade, aquela discussão não teria acontecido. Pessoas que não se importam não sentem ciúmes. Clara pegou a carta novamente, relendo as palavras de Miguel. Por um momento, tentou se imaginar de volta à vila, casada com ele, vivendo a vida simples que sempre conhecera. Mas a imagem se recusava a se formar claramente. Em seu lugar, tudo o que conseguia ver era o rosto de Caio quando disse que estava tentando se apaixonar por ela. Quando o crepúsculo chegou e ele ainda não havia retornado, Clara começou a andar pelos corredores da mansão como um fantasma inquieto.
Cada som a fazia correr para a janela, esperando ver os faróis de seu carro na entrada. Finalmente, próximo à meia-noite, ela o ouviu chegar. Seus passos ecoaram pelo hall de entrada, lentos e pesados. Clara desceu correndo as escadas, ainda vestindo o roupão que havia colocado horas antes. Ele estava parado no hall, ainda de terno, mas amarrotado e com gravata frouxa. Seus cabelos estavam desarrumados, e ela podia sentir o leve aroma de uísque em sua respiração. Caio, ela disse suavemente. Ele a olhou, e ela viu que seus olhos estavam vermelhos, não de álcool, mas de emoção contida. Você decidiu? Ele perguntou, sua voz rouca. Clara se aproximou dele devagar, como havia aprendido a fazer nos primeiros dias de casamento. Quando chegou perto o suficiente para tocar seu rosto, ela disse: queimei a carta. Caio piscou, como se não tivesse certeza de ter ouvido corretamente. O quê? Queimei a carta na lareira da biblioteca e escrevi uma resposta para Miguel. Ela respirou fundo. Disse a ele que sou feliz, que encontrei onde pertenço e que ele deveria parar de olhar para trás e encontrar seu próprio futuro. Por um longo momento, eles se olharam em silêncio. Então Caio levou as mãos ao rosto dela, suas palmas ásperas contra sua pele macia. Clara, eu sinto muito. Eu não tinha direito de... Você tinha direito de se sentir inseguro. Ela o interrompeu. Eu deveria ter sido honesta desde o início, e você estava certo. Esconder a carta foi como mentir. Mas eu exagerei. Disse coisas... Você disse que está tentando se apaixonar por mim, Clara sussurrou. É verdade? Caio fechou os olhos, apoiando a testa contra a dela. Não estou tentando, Clara. Já aconteceu. Eu só estava com medo de admitir. Então admita, ela pediu. Eu te amo, ele disse, sua voz quebrada, mas firme. Te amo de uma forma que me assusta. Te amo tanto que a ideia de perdê-la me faz querer ser possessivo e protetor de maneiras que sei que não são saudáveis. Clara sorriu através das lágrimas que começaram a escorrer. Então somos dois, porque eu também te amo. E também tenho medo. Quando ele a beijou ali no hall escuro, foi diferente de todos os beijos que haviam compartilhado antes. Era urgente, desesperado, carregado de alívio e promessas. Era o beijo de duas pessoas que quase perderam algo que nem sabiam que tinham. Até os homens mais poderosos tremem diante do amor verdadeiro. O enjoo chegou como uma onda inesperada, numa manhã de quinta-feira, 3 meses após a briga que quase destruiu tudo entre eles. Clara estava arrumando as flores que havia cortado do jardim. Rosas brancas que exalavam uma fragrância doce e intensa, quando o aroma a atingiu como um punho no estômago. Ela largou o vaso, correndo para o banheiro mais próximo. Caio a encontrou alguns minutos depois, ajoelhada no chão de mármore frio, o rosto pálido como papel. Seus cabelos haviam escapado do rabo de cavalo, formando uma cortina desordenada ao redor de seu rosto. Amor, o que aconteceu? Ele se ajoelhou ao lado dela, uma das mãos esfregando suavemente suas costas em círculos reconfortantes. Deve ter sido algo que comi ontem, Clara murmurou, embora soubesse que não era verdade. Havia outros sinais que vinha ignorando. A sensibilidade nos seios, a exaustão que a tomava às tardes, a forma como certas comidas que sempre adorara agora lhe causavam repulsa. Vou chamar o médico, Caio disse, já se levantando. Não precisa. Clara segurou seu braço. Já estou melhor. Mas não estava. O enjoo retornou no dia seguinte, e no outro, sempre no mesmo horário matinal. Dona Mercedes começou a olhá-la com um sorriso conhecedor que fazia Clara corar até as raízes dos cabelos. Foi na segunda-feira seguinte que Clara finalmente reuniu coragem para fazer o teste. Suas mãos tremiam quando viu as 2 linhas rosadas aparecendo na janelinha plástica. Grávida. A palavra ecoava em sua mente como um eco em uma catedral vazia.
Ela estava carregando um filho de Caio. A descoberta deveria tê-la enchido de alegria, mas ao invés disso, uma mistura complexa de emoções a invadiu. Felicidade, sim, mas também terror. Como seria Caio como pai? Ele que mal havia aprendido a ser marido, que ainda tremia às vezes quando a tocava como se ela fosse feita de cristal frágil. Clara decidiu preparar algo especial para contar a ele. Passou a tarde na cozinha com Dona Mercedes, preparando o prato favorito de Caio, risoto de cogumelos com ervas frescas do jardim. O aroma preenchia a casa toda, uma mistura terrosa e reconfortante que normalmente a deixava com água na boca. Hoje, no entanto, teve que lutar contra outra onda de náusea. Nervosismo, Dona Mercedes comentou, observando Clara pressionar a mão contra o estômago. É normal quando se tem notícias importantes para dar. Como você soube? Clara perguntou surpresa. A governanta riu suavemente. 20 anos nesta casa, querida. Já vi muitas coisas. E uma mulher casada há poucos meses que de repente não suporta o cheiro de café e dorme até mais tarde. Ela deu de ombros expressivamente. Quando Caio chegou do escritório naquela noite, Clara o estava esperando na sala de jantar. Havia colocado velas sobre a mesa e a luz dourada dançava sobre o cristal fino e a porcelana. Ela usava o vestido azul que ele disse ser seu favorito, aquele que fazia seus olhos parecerem ainda mais claros. Que ocasião especial é essa? Caio perguntou, beijando-a suavemente antes de se sentar. Seus lábios tinham o gosto familiar de menta e café, sabores que ela havia aprendido a associar com casa e segurança. Não posso simplesmente querer fazer algo nice para meu marido. Clara tentou soar casual, mas sua voz traía o nervosismo. Caio a estudou com aqueles olhos verdes penetrantes que pareciam ver através de todas as suas defesas. Clara, você está nervosa, suas mãos estão tremendo. Ela olhou para baixo e viu que ele estava certo. Suas mãos tremulavam enquanto servia o vinho. Apenas para ele, ela notou, tendo discretamente escolhido água para si mesma. Há algo que preciso te contar, ela começou. Então parou, as palavras se recusando a sair. Seja o que for, pode me dizer. Caio disse suavemente, cobrindo a mão dela com a sua. Não importa o que seja. Clara respirou fundo, reunindo toda a coragem que possuía. Caio, nós estamos... Ela fez uma pausa, então disse rapidamente. Estou grávida. O silêncio que se seguiu era absoluto. Caio ficou completamente imóvel, como se as palavras precisassem de tempo para atravessar o ar e atingir sua compreensão. Sua mão permaneceu sobre a dela, mas Clara podia sentir a tensão crescendo em seus músculos. Grávida, ele repetiu lentamente, como se testasse uma palavra em língua estrangeira. Sim, Clara sussurrou. De aproximadamente 6 semanas. Caio retirou a mão suavemente, apoiando-a na borda da mesa. Seu rosto havia empalidecido, e Clara viu algo que a assustou em seus olhos. Pânico puro e absoluto. Eu preciso de um momento, ele disse, levantando-se abruptamente. Desculpe, eu só preciso de ar. Clara o observou sair da sala com passos rígidos, ouvindo a porta da frente se fechar com mais força do que o necessário. Dona Mercedes apareceu na entrada, seus olhos cheios de compreensão maternal. Ele voltará, a governanta disse suavemente. Homens, às vezes, precisam de tempo para processar notícias que mudam a vida toda. E se ele não quiser o bebê? Clara perguntou, sua voz pequena e assustada. E se ele achar que somos jovens demais ou que nosso casamento não é forte o suficiente? Oh, minha querida, Dona Mercedes se sentou ao lado dela. Você deveria ter visto o rosto dele quando você disse que estava grávida. Não havia rejeição ali. Havia terror absoluto de não ser bom o suficiente. As horas se arrastaram.
Clara tentou ler, depois assistir televisão, finalmente se rendendo a caminhar pelos corredores da mansão como um fantasma inquieto. Cada ruído a fazia correr para a janela, esperando ver os faróis do carro de Caio cortando a escuridão. Meia-noite passou. 1 da manhã. 2. Clara estava enrolada em um cobertor na biblioteca, tentando se distrair com um livro de poesia que havia encontrado nas prateleiras, quando ouviu o som familiar da chave na fechadura. Os passos de Caio ecoaram pelo hall, lentos e pensativos. Clara permaneceu onde estava, dando a ele espaço para processar o que quer que tivesse sido sua jornada noturna. Finalmente, ela o ouviu subindo as escadas e seus passos pararam do lado de fora da biblioteca. Clara! Sua voz era rouca, cansada. Estou aqui, ela respondeu suavemente. Ele entrou lentamente e ela pôde ver que havia estado andando por horas. Seus sapatos estavam sujos, sua gravata havia desaparecido e seus cabelos estavam completamente desarrumados. Mas foram seus olhos que a fizeram se levantar imediatamente. Estavam vermelhos e brilhantes de lágrimas não derramadas. Caio. Eu fui ao cemitério, ele disse abruptamente, onde minha mãe está enterrada. Clara sentiu o coração se apertar. Oh, amor. Fiquei lá por horas, tentando imaginar como seria conversar com ela sobre isso, sobre ter um filho. Dele passou a mão pelo rosto, um gesto cansado. E você sabe o que percebi? O quê? Que estou aterrorizado, completamente aterrorizado. Sua voz se quebrou ligeiramente. Eu não sei como ser pai, Clara. Mal sei como ser marido. E agora vamos ter um bebê que vai depender de mim para tudo. E eu? Caio, pare! Clara se aproximou dele, suas mãos curvando-se ao redor de seu rosto. Você acha que eu sei como ser mãe? Você acha que não estou aterrorizada também? Mas você é natural com essas coisas. Você é carinhosa, maternal. Eu tenho 19 anos. Clara riu através das lágrimas que começaram a escorrer. Eu mal sei cuidar de mim mesma, quanto mais de um bebê. Eles se olharam por um longo momento e então, inexplicavelmente, começaram a rir. Era um riso nervoso, histérico, cheio de medo e alívio e amor. Nós realmente não sabemos o que estamos fazendo, sabemos? Caio disse, puxando-a para seus braços. Não temos a menor ideia, Clara concordou, afundando contra seu peito. Mas talvez possamos descobrir juntos, como fizemos com tudo mais. Caio a segurou apertado, sua respiração quente contra seus cabelos. Eu quero tentar, Clara. Quero aprender a ser o pai que esse bebê merece, mas vou precisar de ajuda, muita ajuda. Nós dois vamos, ela murmurou contra seu peito, e temos tempo. 7 meses para descobrir. 7 meses, ele repetiu, como se testasse o som. Isso parece muito e muito pouco ao mesmo tempo. Caio, Clara se afastou o suficiente para olhar em seus olhos. Você está feliz? Com o bebê? Pela primeira vez desde que ela havia dado a notícia, um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. Estou aterrorizado, ele disse. Mas sim, estou feliz. Estou feliz porque é nosso. Porque é uma parte de você que vou poder amar para sempre. Quando eles finalmente subiram para o quarto, Caio se ajoelhou ao lado da cama e colocou a mão suavemente sobre a barriga, ainda plana de Clara. Oi, ele sussurrou, sentindo-se um pouco tolo, mas determinado. Eu sou seu papai, e eu ainda não sei o que estou fazendo, mas prometo que vou aprender. Prometo que vou te amar tanto quanto amo sua mamãe. Clara passou os dedos pelos cabelos dele, sentindo uma onda de amor tão intensa que quase a deixou sem ar. Ele vai te amar, ela disse suavemente. Porque você é o homem mais carinhoso que eu conheço, mesmo quando tem medo de mostrar. Como você pode ter tanta certeza? Porque você me amou quando eu era apenas uma estranha assustada. Imagine o que fará por alguém que é metade seu sangue, metade seu coração.
Naquela noite, pela primeira vez desde que haviam se casado, dormiram verdadeiramente unidos. Não apenas dois corpos compartilhando uma cama, mas duas almas conectadas por algo maior que eles mesmos. Uma vida pequena e frágil que estava crescendo entre eles. Um futuro que construiriam juntos, apesar de todos os seus medos. Mas o que Clara não sabia era que na manhã seguinte, Caio acordaria com uma determinação férrea brilhando em seus olhos. Ele havia tomado uma decisão durante a noite, uma decisão que mudaria tudo novamente. Ele a deixaria, temporariamente, para se tornar o homem que acreditava que ela e o bebê mereciam. A luz dourada do fim da tarde filtrava através das cortinas do quarto do hospital, criando padrões delicados sobre o chão de linóleo. Clara segurava o pequeno corpo morno contra seu peito, ainda mal acreditando que aquele ser perfeito e minúsculo era realmente seu. O bebê dormia profundamente, seus lábios rosados entreabertos, os pequenos punhos cerrados como se ainda estivesse lutando contra o mundo que acabara de conhecer. 3 meses. 3 longos meses, desde que havia acordado numa manhã fria de inverno para encontrar apenas uma carta sobre o travesseiro ao lado do seu, escrita na caligrafia elegante de Caio. Meu amor, quando você ler isso, eu já terei partido. Não porque não te amo mais que minha própria vida. Parto porque te amo. Preciso me tornar o homem que você e nosso bebê merecem. O pai que ele precisa. Voltarei quando for digno de vocês dois. Cuide-se. Cuide do nosso pequeno milagre. Caio. Clara havia chorado por 3 dias seguidos. Dona Mercedes a havia consolado, preparando chás calmantes e sopas nutritivas, murmurando palavras de encorajamento sobre homens orgulhosos e o amor que às vezes fazia pessoas cometerem tolices. Mas nada havia diminuído a dor da abandono, a sensação de estar carregando não apenas um bebê, mas o peso de uma solidão que parecia esmagadora. Senhora Clara, a voz suave da enfermeira a trouxe de volta ao presente. Tem visitas para a senhora. Clara ergueu os olhos, esperando ver Dona Mercedes com mais flores ou talvez o médico para uma última verificação. Em vez disso, viu uma figura familiar na porta, alta, de ombros largos, vestindo um terno que parecia ter visto dias melhores. Caio estava parado na entrada, segurando um buquê enorme de rosas brancas e cor-de-rosa, suas mãos tremendo visivelmente. Ele estava diferente, mais magro, os cabelos um pouco mais longos, uma barba por fazer sombreando seu maxilar. Mas foram seus olhos que a fizeram ofegar. Não havia mais o medo constante que costumava habitar aquelas profundidades verdes. Em seu lugar, havia uma determinação madura, uma paz que ela nunca havia visto antes. Posso entrar? Sua voz era rouca, como se ele tivesse estado chorando ou gritando, ou ambos. Clara assentiu, incapaz de encontrar palavras. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que Caio podia ouvi-lo do outro lado do quarto. Ele se aproximou lentamente, colocando as flores sobre a mesa ao lado da cama. Seus olhos estavam fixos no pequeno rosto do bebê, e Clara viu lágrimas brilhando sem ser derramadas. É um menino? Ele perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. Sim, Clara respondeu, sua própria voz embargada. Gabriel. Eu o chamei de Gabriel. Gabriel. Caio repetiu o nome como uma oração. Mensageiro de Deus. Caio. Clara começou, mas ele levantou a mão suavemente. Antes de qualquer coisa, preciso te pedir perdão, ele disse, ajoelhando-se ao lado da cama. Perdão por ter te deixado quando você mais precisava de mim. Perdão por ter sido covarde quando deveria ter sido corajoso. Perdão por não estar aqui quando nosso filho nasceu. Clara estudou seu rosto, procurando sinais do homem assombrado e inseguro que havia se casado com ela 1 ano antes. Mas viu apenas sinceridade, arrependimento genuíno, e algo mais, uma maturidade que não estava lá
quando ele partira. Onde você esteve? Ela perguntou suavemente. Em muitos lugares, Caio respondeu, seus olhos ainda fixos em Gabriel. Primeiro voltei à cidade onde cresci. Visitei os lugares onde brinquei com minha mãe. Depois, fui para uma fazenda no interior, um lugar que ela costumava levar para me ensinar sobre responsabilidade e trabalho duro. Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela lembrava bem. Passei semanas trabalhando com as mãos, cuidando de animais, aprendendo que ser forte não significa nunca ter medo. Significa ter medo e fazer o que é certo mesmo assim. Suas mãos mostravam calos que não estavam lá antes, marcas de trabalho honesto. Depois fui para uma cidade pequena no norte, onde consegui emprego numa escola. Ensinei matemática para crianças carentes. Você ensinou? Clara não conseguiu esconder a surpresa. Caio sorriu pela primeira vez desde que chegara. Surpreendente, não? Descobri que sou bom com crianças quando não estou aterrorizado de machucá-las. Aprendi que paciência, amor e consistência são mais importantes que perfeição. Gabriel se mexeu nos braços de Clara, emitindo um pequeno som que poderia ter sido fome ou apenas o sonho de bebês. Caio se inclinou para a frente, seus olhos arregalados de fascínio. Posso segurá-lo? A pergunta saiu carregada de vulnerabilidade. Clara hesitou por apenas um segundo, depois cuidadosamente transferiu o pequeno corpo para os braços trêmulos de Caio. Por um momento, ele ficou completamente imóvel, como se segurasse algo feito de ar e sonhos. Então, Gabriel abriu os olhos, olhos verdes idênticos aos do pai, e uma transformação completa aconteceu no rosto de Caio. Oi, Gabriel, ele sussurrou, sua voz quebrada de emoção. Eu sou seu papai. Eu sei que não estive aqui desde o começo, mas prometo que nunca mais vou deixar você. Nunca mais. Lágrimas começaram a escorrer livremente pelas bochechas de Caio, e ele não fez nenhum esforço para limpá-las. Gabriel pareceu estudar o rosto do pai, com a seriedade solene que apenas bebês possuem, e então, milagrosamente, sorriu. Apenas um pequeno movimento dos lábios, mas inconfundível. Ele sorriu, Clara murmurou, suas próprias lágrimas começando. Ele sorriu para mim. Caio disse com espanto absoluto, como se me perdoasse. Caio, Clara disse suavemente, você não precisa do perdão dele. Ele te ama automaticamente. É assim que os bebês são. E você? Caio ergueu os olhos para encontrar os dela, ainda segurando Gabriel com cuidado reverente. Você pode me perdoar. Clara estudou o homem ajoelhado ao lado de sua cama. Havia dor ali, ainda, mas também crescimento. Havia medo, mas também coragem. E havia amor, tanto amor que parecia irradiar dele como luz solar. Você voltou, ela disse simplesmente. Voltei, e se você me deixar, nunca mais vou partir. Nem para trabalhar, nem para nada que não seja absolutamente necessário. Quero estar aqui para cada primeiro sorriso, cada primeira palavra, cada pesadelo à noite. Caio, eu sei que tenho muito a compensar. Ele continuou rapidamente. Sei que você passou por isso sozinha, que deve ter estado com medo e magoada. Sei que talvez não mereça uma segunda chance. Pare, Clara interrompeu suavemente. Você estava certo. O quê? Quando disse que precisava se tornar o homem que merecíamos, você estava certo. Ela estendeu a mão para tocar seu rosto. Posso ver a diferença. Você está... mais você, mais real. Caio se inclinou contra seu toque, fechando os olhos. Aprendi muito sobre mim mesmo nesses meses. Aprendi que o amor verdadeiro, às vezes, significa se afastar para se tornar melhor. Mas também aprendi que nunca mais quero estar longe de vocês por tanto tempo. E eu aprendi que sou mais forte do que pensava, Clara disse. Mas também que não quero ser forte sozinha, se posso escolher. Gabriel começou a choramingar suavemente.
E Caio imediatamente entrou em pânico. Ele está bem? Fiz algo errado? Clara riu, o som claro e musical no quarto do hospital. Ele provavelmente está com fome. É a hora da mamada. Oh! Caio corou ligeiramente, devolvendo cuidadosamente o bebê para ela. Desculpe, eu ainda não sei nada sobre... Você vai aprender, Clara disse firmemente. Nós vamos aprender juntos, como sempre fizemos. Enquanto Clara amamentava Gabriel, Caio se sentou na cadeira ao lado da cama, observando-os com uma expressão de veneração absoluta. Seus olhos seguiam cada movimento, cada pequeno som que o bebê fazia, como se estivesse memorizando um momento sagrado. Clara, ele disse suavemente depois de alguns minutos de silêncio aconchegante, tem uma coisa que quero fazer. O quê? Quero que nos casemos de novo. Uma cerimônia de verdade desta vez, com suas escolhas, seus sonhos. Quero que Gabriel veja seus pais se casando por amor, não por obrigação. Clara olhou para ele, vendo a sinceridade absoluta em seus olhos. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de nada na vida, Caio respondeu. Porque agora eu sei a diferença entre ser obrigado a amar alguém e escolher amar alguém todos os dias. E qual é? A escolha torna tudo mais precioso, mais real, mais sagrado. Quando Gabriel finalmente adormeceu novamente, saciado e satisfeito, Caio se aproximou novamente da cama. Desta vez, não havia hesitação em seus movimentos quando se inclinou para beijar Clara suavemente. Eu te amo, ele murmurou contra seus lábios. Amo você e amo nosso filho. E prometo passar o resto da vida mostrando a vocês dois o quanto. Mostre-nos começando agora, Clara sussurrou de volta. Como? Fique, apenas fique aqui conosco esta noite. Não vá para casa, não vá para lugar nenhum. Apenas fique. Caio assentiu, arranjando a cadeira mais confortavelmente ao lado da cama. Não vou a lugar nenhum. Nunca mais. E enquanto a noite descia sobre o hospital e a cidade além das janelas, uma pequena família se reuniu pela primeira vez. Não perfeita, não sem cicatrizes do passado, mas real e verdadeira e cheia de promessas para o futuro. Ele nunca havia tocado uma mulher antes de Clara, mas havia tocado a alma dela e foi transformado para sempre.